Olá! Hoje é dia da gente falar de gastronomia e arquitetura. O meu convidado de hoje veio direto de um dos países mais reconhecidos mundialmente pelo seu design, pela sua culinária. Nascido em Nápoles, o filho do seu Alessandro e da dona Giovanna é arquiteto, especializado em interior, design residencial. O marido da Silvia dá aulas de italiano, de massas, faz ilustrações e toca gaita de boca. Ama cozinhar e botar um monte de gente ao redor da sua mesa. No espaço gastronômico e cultural Il Giardino Segreto, São Léo. Organiza jantares genuinamente italianos 2 vezes por semana. Hoje vamos desvendar alguns dos segredos do criador desse jardim numa conversa de peso com Cláudio Garofalo. Cláudio, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado a todos. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Tu tá acostumado já as pessoas começarem a conversar contigo já fazendo assim, falando mamma mia e sim, tal, sim. esses chavões? Aliás, o primeiro segredo que vamos desvendar é que isso não é para frisar alguma coisa, isso é para contestar. Então, se você for para a Itália e dizer, muito boa esta massa, o cara de longe diz, mas ele não gostou, está criticando. Isso é, mas que diabo significa isso? Então, gente, cuidado. Contestar. Nem pensar, então. Exatamente. O italiano é muito contestador, diga-se de passagem. O italiano é muito chato. Eu me reconheço. Como assim? Isso. Sim, adora, simplesmente porque paga imposto, então adora ter o direito de contestar, de se queixar. Tá bem. E a mãe italiana, hein? A mãe italiana, tem gente, toda uma questão assim em torno do drama da mãe, daí se fala que a mãe judia é mais... É muito teatral, também na Itália nasceu a figura do mamone. O mamone é o cara que não consegue sair de perto da saia da mãe. Então, você acaba saindo da saia da mãe e casando com outra mãe. Então, você passa de uma mãe para outra. O Mamma Mia é muito usual também? Sim. Se fala muito isso? Sim, muito. Eu utilizo muito Mamma Mia. Mas é de lá? Sim, absolutamente. Mamma Mia. Porque muita coisa a gente sabe que vai aportuguesando ou que vão pegando uma palavra e construindo um chavão, como essa questão do... Fala muito com as mãos? Muitíssimo. Eu estou procurando me controlar. Botei a cola embaixo dos meus antebraços. Quando tu dá aula de italiano, tu não aprende a falar com a mão, então? Não, mas eu procuro ser muito comunicativo. E procuro falar para os meus alunos que quando eles vão para a Itália, além da comunicação verbal, eles têm que ser comunicativos, porque muitas vezes a fala não é suficiente. Então você cria uma expectativa, cria um interesse e a pessoa acaba ficando lá olhando suas mãos e ficando interessado no que você está procurando dizer. Torcedor do Napoli ou não gosta de futebol? Duvido que não gosta de futebol. Eu sou um italiano meio estranho, não gosto de futebol e vivo muito bem assim. Quando tenho vontade de alguma coisa para me dar uma emoção, eu vou para a lasanha. Nada a ver com Baggio, por exemplo? Nada. Eu mal e mal sei que a bola é redonda. Tá bem. Mas nosso brasileiro gosta muito da tua cidade. Sim. Por conta de Careca joga lá, Maradona, essa turma toda, né? Carinho afetivo, memória afetiva, muito bacana. Tu nasceu ali em Nápoles, mas tem uma vida por conta dos teus avós ainda mais ao sul. Sim, os meus avós eram da Sicília. Eu sou uma mistureba de italianos. Na verdade, nunca aprendi um dialeto só. Minha mãe era de Trieste, então perto, né, de Veneza, digamos, para vocês entenderem. Os meus avós eram da Sicília, então aquela ilha perto, extremo sul. Então eu tenho assim uma cultura familiar muito interessante porque é uma mistura, eu penso, quando eu falo em mistura, penso do ponto de vista gastronômico, uma mistura de coisas muito boas. É um grande caldeirão que forma um sumo muito bom. E já penso nos pratos que fazia minha mãe. É que a gente procura desesperadamente durante a vida replicar e claro, nunca consegue. A visão que a gente tem da Itália, é claro, de turista, né? Tu como italiano me mostrou, já me falou um pouco das tuas críticas, né? Mas é um país maravilhoso, riquíssimo culturalmente. Com certeza. Mas eu acho que o aspecto interessante de hoje em dia é que neste mundo acelerado, nesse mundo
onde as pessoas estão perdendo qualidade de vida, o italiano se tornou mais reclamão. Acho que seja uma tendência geral mundial, mas as pessoas, no lugar de viver o presente, vivem o passado, fazem projeções absurdas no futuro e perdem o gosto da vida. Então, eu sempre vou amar a Itália, acho que é um país maravilhoso para viajar, mas agora eu estou explorando o Brasil e a viagem que estou fazendo eu como Cláudio no Brasil. E estou aprendendo a ficar menos estressado. Abandonei a profissão de arquiteto, inclusive, porque me estressava muito. Por que escolha pela arquitetura? Bom, eu sempre fui um cara muito curioso, gosto de história. Quando você vai para a Itália e se apoia numa parede para falar, você descobre que aquela parede tem, sei lá, 700, 1500 anos. Então você respira aquilo e se dá conta de quanto seja precioso somente quando você vai embora. Eu, vindo para o Brasil, entendi quanto é interessante ter uma raiz tão forte. Se você for ver também quem é de origem polonesa, italiana, alemã, falta esta raiz e procura encontrá-la. Quem vem de lá tem esta raiz muito bem presente. Você se identifica com os gregos e depois com os romanos. O sul da Itália era grega antes de ser romana, né? Então você tem uma raiz sempre muito bem presente. E isso é muito importante. Então você acaba gostando daquilo, querendo saber mais. Então procurei aprofundar mais e me tornei arquiteto. Isso te trouxe ao Brasil? É quem me trouxe ao Brasil é isso. Eu sou um deportado, praticamente. Minha esposa é brasileira, ela estava fazendo uma experiência na Itália. Tu conheceu ela lá, então? Sim, estava procurando alguém para compartilhar as despesas de casa. Encontrei ela, ainda estou esperando o primeiro aluguel. Que barbaridade. E aí ela te trouxe para cá de que forma? Hein? Ela se apresentou... Desenvolveram o relacionamento lá. Sim. Eu estava lá tranquilo, nunca pensei de ficar em Gênova, uma cidade maravilhosa, mas difícil, porque as pessoas são bem frias, né? Eu sou do Sul, sou um cara muito comunicativo, enfim. E quando conheci ela, me disse: piacere, sono Silvia e voglio tornare in Brasile. Eu sou Silvia, quero voltar no Brasil, porque ela tinha um pai idoso, então já sabia desde o primeiro momento que um dia teria que escolher entre ficar na Itália sozinho ou vir para o Brasil com ela. Jamais tinha pensado de ir para o Brasil. Inclusive, eu cheguei aqui que não sabia falar uma palavra, isso 11 anos atrás. Então, fala um português perfeito, impecável hoje. Graças a vocês, aprendi ouvindo. Puxa vida. Não, se fosse ouvindo a gente, não falaria tão bem, provavelmente. mas falando sério, Cláudio, fala muito bem, escreve muito bem, né? A gente trocou algumas informações ali, respondeste nossa pré-pauta. Impecável, assim. Que noção tu tinha do Brasil quando tu estava lá? Nenhuma, gente, porque o que se sabe do Brasil, na Itália, é muito pouco. Você acaba concentrando a sua atenção na Europa. A Europa tem um pouquinho esta visão europacêntrica, né? Então, o Brasil pode ser um lugar de férias, onde tem muitos lugares comuns, né? Da praia, do samba. Ninguém imagina na Itália que aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, tem 1/3 da população que é de origem italiana. E, inclusive, ninguém sabe que na Serra se fala o italiano, que já foi considerado um idioma, tanto quanto o Guarani. Eu fui lá em Veranópolis, a cidade da minha esposa, e as pessoas, andemo, o que femo? Eu fiquei pasmo. Mas como? Falam Vêneto aqui? Dialeto que não entendo absolutamente, porque você estava em Gênova, no outro lado, respeito ao Vêneto. Eu fiquei realmente surpreso. Aqui tu já cozinhava quando tu chegaste por aqui? Eu cozinhava já na Itália. Minha mãe sempre se recusou em me ensinar, ela era uma chefe de mão cheia, mas eu espiava. Só uma vez consegui fazer pizza com ela. Eu espiava ela, assim como ela não queria me ensinar a passar ferro, mas eu precisava porque fui morar sozinho. Eu sempre gostei de cozinhar porque eu gosto das pessoas que comem. Eu quero cúmplices. Eu gosto de comer, preciso de pessoas que comam comigo. Que coisa linda isso. Fantástico. Tá, mas ela não te deixando cozinhar, onde tu podia ir exercitando isso lá? Bom, quando fui morar sozinho, comecei a... Fez curso em escola italiana de não, culinária? absolutamente. É que quando você... Nasce com esse dom? É coisa que todo italiano nasce? Eu acho que não, mas uma boa massa, acho que todo italiano deve fazer para não perder a cidadania. Agora deu uma escorregada. Agora deu uma escorregada. Não existe italiano que não saiba pelo menos fazer uma massa. No meu caso, eu gosto de fazer a massa a partir da farinha e da água. Eu gosto de fazer minha própria comida. A pizza, tal como a gente conhece aqui, todos falam que não é a pizza napolitana, principalmente. Mas nem na Itália se come a pizza napolitana. É? Você come pizza napolitana nas pizzerias napolitanas. As outras são pizza romana ou uma focaccia, enfim.
Eu acho que seja muito digna a pizza brasileira. Comi Mesmo pizzas com maravilhosas. tanto recheio assim, hein? Eu só não sei por que você chama de pizza, mas é muito boa. Essa é uma boa crítica sutil e muito bem feita. Porque é um festival de recheio, Sim, de sim, gordices, sim, sim. assim, Sim, sendo sim. pizza. O brasileiro gosta Deliciosa, mas, Fantástica, mas é fantástica. outra coisa. Sim, o brasileiro tem essa, né? Todo mundo diz, tem a síndrome do vira-lata, o brasileiro gosta de tudo que vem de fora. Não, gente, o brasileiro gosta de brasilianizar tudo. O sushi, tudo bem. O que é isso? Vamos brasilianizar. E se torna um sushi maravilhoso. Pizza, vamos brasilianizar. E se torna uma pizza maravilhosa. Então, o brasileiro tem uma identidade muito forte, porque ele absorve, sim, ele é aberto a tudo que vem de fora, desde que seja devidamente brasilianizado. Quem são teus alunos hoje quando tu dá um curso de italiano, nas tuas aulas de italiano? Bom, geralmente são pessoas da minha idade, então 50 anos, pessoas viajadas, que querem aprender italiano, e esta é a vantagem. Quem quer aprender inglês é por uma obrigação, talvez de trabalho. Quem quer aprender italiano é por uma questão de coração. Então, o aluno dá tudo, sabe? Ele gosta porque se lembra da nona, porque quer ir para a Itália. É uma memória afetiva. Sim, sim, sim. É aquela busca pela raiz forte. Mas é uma das línguas mais sonoras, mais bonitas que tem. Sim, junto com o francês, uma língua muito sonora mesmo. As línguas latinas, de maneira geral, o próprio português Sim, tem a sua beleza, adoro português, sonoridade. adoro português. São línguas realmente muito musicais e, de fato, eu falo para os meus alunos, quando vocês não conhecem a língua, porque você chega a um ponto, tipo, faz um ano de italiano, faltam 3 anos para chegar num certo patamar. O que você não sabe, inventa, desde que seja musical. Italianiza. Isso é uma brincadeira, é claro. Não, funciona. Oi, como assim? Funciona. Por exemplo? Por exemplo, se você quisesse dizer, por exemplo, em Itália é per esempio, mas você não pode ficar com medo. Fala per esempio, fala aumentando as vogais, enfatizando. Seja italiano. As pessoas vão que querer te maravilha. ouvir. A culinária tu foi desenvolver de verdade aqui, então? Sim, eu, na verdade, morei alguns anos sozinho na Itália antes de vir para cá, então já desenvolvi... Mas já fazia tua massa lá, então? Sim, eu já fazia massa, pizza, cozinhava, inventava. Mas só para ti mesmo, era tu quem abria a tua massa? Sempre tinha pessoas na minha casa. Ah, bueno. Sempre, Tá bem. sempre. Tá bem. Então, quando vim para cá, essa história é simpática. Os meus alunos não são clientes. Um dia eles acabam se tornando amigos. E com os amigos você tem cumplicidade. Então, me lembro, ainda é minha amiga, a Marisa, que era minha aluna, arquiteta ela também, com a mãe com Alzheimer. Ela não podia sair à noite, então ela pegou o fundo do quintal do jardim, tinha um imóvel, restaurou e a gente fez o primeiro Giardino Segreto. Porque ela não podia sair, mas os amigos podiam ir na casa dela. A gente então enchia aquele lugar de amigos. Quando a mãe da Marisa faleceu, a Marisa foi para Santa Catarina e então abri o Giardino Segreto e botei no leme minha esposa, que também é uma hábil cozinheira, é uma muito boa cozinheira. Que movimento é esse de home restaurant? Ok, em período de crise, normalmente as pessoas têm que se reinventar. E o Brasil é um lugar fantástico para fazer isso, muito mais flexível respeito à engessada Itália. Então, quando você tem a capacidade de entreter as pessoas, a fazer uma comida diferente, você pode convidar para a sua própria casa. Hoje você come isso. Você bota nas redes sociais, que hoje em dia ajuda muito, as pessoas vão na sua casa e comem o que tiver. E depois te pagam uma certa quantia de dinheiro. A gente trabalha desta forma. Eu não sou seu garçom, eu sou o dono de casa, mas você é um muito bem-vindo convidado. O que tiver você come. Um dia é lasanha, um dia é cannelloni, um dia é ravioli. A gente comunica antes. Então, se você gosta de ravioli, vai naquele dia, você não vai em outro. Então, a gente abre 2 vezes por semana e amigos de amigos são bem-vindos para fazer aquela maison italiana onde todo mundo fala alto e faz assim com as mãos, embora seja errado. Mesmo que seja errado. Exatamente. Eu fiquei na dúvida, assim, como pode eu ir lá comer na tua casa se eu não fui convidado? Eu tenho que me convidar? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. O que as pessoas encontram lá? Como elas te procuram? Como elas te acham? E como elas vão ficando parte da tua família? Hoje, numa conversa de peso com Cláudio Garófalo.
você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o chefe, talvez, o arquiteto, com certeza, o professor de italiano, Claudio Girofalo, o Garofalo, o proprietário do Il Giardino Segreto São Léo, um home restaurant, onde ele diz que é a casa dele, as pessoas vão lá, mas elas se convidam para lá. Essa coisa não ficou muito clara para mim, não. Como é que funciona isso, assim? Tá, mas aí não é teu amigo, mas ele quer ir lá jantar contigo. É que ele potencialmente é meu amigo. Como funciona, Rodrigão? A rede social é uma ferramenta fantástica, mas não chega a ter o poder do boca a boca. Quando a gente filtra a própria bolha de amizade, acontece que esse amigo tem outros amigos alinhados. Então acaba dizendo, esse lugar é muito bacana, venha conhecer, porque eu faço questão que você saiba quanto é bacana ir para lá. Então, este filtro funciona muito bem. Eu faço o primeiro filtro, todos os outros amigos vão replicar este filtro. Então, sempre pessoas bacanas, viajadas, curiosas, que ficam na mesa, mas depois viram e começam a falar com outra mesa. Isso eu acho o máximo, quando tem esta osmose entre pessoas. Quantas pessoas mais ou menos tu recebe por noite lá? 18 na sala. Hoje, por exemplo, tem chuva, botamos duas vítimas embaixo do toldo. Temos um pergolado para mais 8 pessoas e depende muito do clima. 16, 18 pessoas. Você sabe que o italiano gosta de ficar bem apertado. 18 pessoas cabem. E as pessoas levam alguma coisa, elas levam o seu vinho, tu tem uma adega. Exatamente. Cada um leva o próprio vinho, porque isso é como decidir uma gravata, né? Cada um não pode dar de presente uma gravata, cada um deve comprar a própria. Então, cada um leva o próprio vinho. Entendi. Eu gosto do vinho de Garrafão da Serra, então. Ah, é? Sim. Se bebe bem aqui? Sim. Tu veio da Itália? O que posso dizer? O espumante se defende muito bem. Eu gosto muito do espumante da Serra, Garibaldi. Mas aí, para uma boa massa, um branco, casa melhor? Vou falar uma coisa que vai criar... Gente, eu como pizza com cerveja. Na Itália, pizza e birra é quase uma palavra só. Aqui todo mundo come pizza com vinho. Na Itália se come com cerveja. Claro que na Itália tem vinho muito bom, tem o vinho DOC, né, de origem controlada, com um custo muito baixo, pelo poder aquisitivo do euro. Aqui é muito complicado encontrar um vinho que não seja muito ácido, muito forte, ou que não tenha um preço exagerado. Eu tomo bastante cerveja, um bom vinho da Serra, e quando tem pizza e focaccia, cerveja. A pizza ela é reconhecida como um fast food? Não necessariamente. No Brasil, sim. Na Itália, não. Na Itália, até um cappuccino é alimento, por exemplo. Esse é uma situação interessante. Tem ritual? Sim. Tem vários rituais na Itália, né? A pizza feita em casa se chama focaccia. É uma refeição, absolutamente, não é um fast food, embora seja feita em 5 minutos, você tem que fazer a massa no dia anterior. Então, não é um fast food. Você come rápido, mas é feita com muito cuidado, com muito tempo. E o cappuccino também é uma coisa interessante. O cappuccino na Itália não se toma depois das 11 horas.
Se você encontrar alguém num bar que está tomando cappuccino depois das 11, é estrangeiro ou é Piero. Piero é o meu amigo único italiano que toma cappuccino depois das 11. Porque é um alimento completo, né, o cappuccino. O café também é outro ritual interessante. Em Nápoles existe uma coisa fantástica, muito humana, muito brasileira. Nápoles é a cidade mais brasileira da Itália, em todos os sentidos, nos extremos. Lá tem bares com o café suspeso. Não sei se você já ouviu falar. Não. O que acontece? O café tem cafeína, tem açúcar, é quente. Num dia de outono de inverno, ajuda qualquer um a começar bem o dia. Até um morador de rua, que não tem nada além de um café. Então, isso é considerado pelos napolitanos algo de sagrado. Imprescindível. Então, você entra num bar, se tiver café suspeso, você paga 2 cafés. Um para você e outro para um morador de rua, para alguém que não tenha condições econômicas para comprar o café. O que acontece quando ninguém pagou um café suspeso? O barista dá, de graça. Porque é um prazer, é um bom começo para até quem não tem outros recursos. Coisa bonita isso, né? Bonita. É uma tradição comum a todos os cafés. Não, nem em todos, mas comum. É comum, é comum. Café suspeso. Tem se não me engano, no Netflix tem um documentário. Onde é que se encontra, por exemplo, a tradição de grandes navegadores, né? Com o gostar de linhas que um arquiteto gosta, trabalha, tu desenvolveu design de imóveis também. Isso me aconteceu no Brasil. Eu trabalhava para espaços coletivos e corporativos, então call center, teatros, painéis fonoabsorventes. A gente trabalhava muito com produtos alemães, que é a tecnologia com design italiano. E quando cheguei aqui, como o Brasil é o país das oportunidades, tive a possibilidade de fazer também alguns produtos com uma designer de Novo Hamburgo. E fizemos até exposições em São Paulo. É o Brasil. É o Brasil. O que tu trouxe para mim aqui? Eu trouxe um avental, um bandana, para você participar do nosso curso de massa. Acho que vamos ter um no dia 11 ou 10 de junho. É um primeiro passo para botar a mão na massa. Bom, provavelmente eu não poderia fazer ele simplesmente porque eu não saberia botar essa bandana, tá? Vou ter que me dedicar a aprender para vir fazer o curso de botar bandana. Será a primeira aula. E aqui? E o avental, com as 3 manchas de molho representando a bandeira italiana. Assim, já tá manchado. Não precisa se preocupar em manchar mais ele. Pode e se manchar à manchar mais vontade. ele também está tudo certo. Isso. Quem é essa o design bandeira que italiana. criou isso aqui? Quem é o design que criou Eu. essas linhas, né? Claro, né? Não podia ser diferente. E aqui eu ganhei também uma ilustração. Esse é um hobby. É hobby? Sim. Quando... Foi desenhar bem que te levou para a faculdade também? Foi importante na escolha? Embora não seja necessário ter uma ótima mão, hoje em dia ainda menos, né? Na minha época era tudo feito à mão, mas não precisava de preciosismo, é só competência em geometria. Então essa é uma coisa a mais. Olha que coisa Esse é linda o aqui, ó. Dante Alighieri, 1300 e alguma coisa, o pai da língua italiana. O cara que abandonou o latim e disse, não, agora a língua do vulgar, vai se tornar a língua das minhas grandes obras literárias. Ele criou o italiano o Exatamente, popular. exatamente. O primeiro pai da língua italiana. Puxa vida. O que está escrito aqui? Tem praticamente o Dante Alighieri que se queixa que no inferno não tem sorvete, que não tem pizza. É justamente por isso que é o inferno. Com certeza isso não está na Divina Comédia, esse texto, né? Mas ele pensou em algum momento. Foi tu que criou esse texto também? Sim. Que coisa linda esse desenho, essa ilustração é perfeita. Obviamente Dante na Vespa, que representa muito o jeito de viver as cidades caóticas italianas. Gênova, por exemplo, tem muita Vespa, tem muito scooter, porque as estradas são antigas. Eu tinha moto, eu vivia de Aqui não. moto. Não, aqui não, porque não precisa. Que aqui é um movimento, né? É uma coisa saudosista de alguma forma, Vespa, Sim, sim. né? Na Itália é realmente uma necessidade, porque as cidades são tão antigas que não foram planejadas para estacionamento ou para carros. Se a gente lembra do Candelabro Italiano, é esse o nome do filme, né? Década de Não 60, conheço. talvez. Terei que me documentar. Audilá, a música profusão, acho que Roma, se eu não me engano, é uma profusão de vespas,
pela cidade. Fala sério, como a gente vai degustar, hein? Como a gente faz para acessar? Como a gente se encontra? Como funciona estar tem contigo lá? 2 jeitos. Bom, primeiramente levando com Te você. acompanhando nas suas redes. Sim, hoje em dia é isso. Mas geralmente vem sempre alguém novo que ouviu de alguém. O boca a boca vai sempre ser... Tá ouvindo nós aqui agora. Bom, meu boca a boca vale hoje. Então venha conhecer o Giardino. Eu gostaria muito que você fosse lá para realmente Não conhecer. tem nenhuma dúvida disso. Quando o Gustavo Becker, nosso amigo comum, querido, né, apaixonado pelas tortas do Gustavo, né, da Becker House Tortaria, me falou da proposta, eu já fiquei louco. Claro, como bom glutão, né, bom gourmand, enfim. Agora, quando eu soube do grau de carinho que tu coloca nas coisas, e da forma como tu encara o mundo, quando a gente começou a conversar, eu fiquei muito encantado pela forma como tu constrói as coisas e morrendo de curiosidade. Não tem nenhuma dúvida que nos próximos dias a gente estará junto lá. Por favor. A minha pergunta é, tem data marcada para esses encontros? 2 vezes por semana, ok, mas tem data marcada? Sextas e sábados, só que a gente trabalha com reserva porque a gente é sensível à questão do desperdício do alimento. Então, a gente compra o alimento somente pelas pessoas que irão lá naquele dia. O repeteco é garantido, obviamente, porque a nona italiana obriga ao repeteco. Então, a gente não joga fora nada. O que sobra eu como no dia seguinte, porque o desperdício nos restaurantes hoje é algo terrível. Terrível. Então a gente procura... Exatamente. Ô, Cláudio, tem alguma coisa que tu deixou aqui em cima. 2 pedaços de ferro. Que vem ser isso aí, hein? É que assim, quando eu ensino italiano, eu procuro sempre botar uma historinha atrás. Tu não trouxe a gaita de boca. Não, porque ficaria envergonhado. Tu achou que eu ia te botar nessa fria? Com certeza. Né? Ia. Mas aí isso também dá para fazer música? Sim, sim. É um instrumento muito antigo, que hoje em dia você encontra praticamente em qualquer canto do mundo, na Ásia também, mas nasceu já na época dos romanos. E se diz que os romanos levaram este instrumento musical simples, né, pocket, para a Grã-Bretanha e para a França. Na verdade, hoje em dia, na Itália, é característico da Sicília, onde antigamente os pastores indo para as montanhas com o rebanho, não tendo WhatsApp, não tendo Instagram, o único que você podia fazer era tocar esse instrumento. Um instrumento que só tem uma nota e trabalha muito com a forma da boca, assim como a gaita, né? Então produz notas diferentes dependendo de como você molda a sua boca. Não tem nenhuma dúvida que tu vai nos mostrar como ele funciona. Absolutamente, aqui. Trouxe justamente por isso. Por favor, então, né? São teus aqui, né? Esse instrumento se chama marranzano ou scacciapensieri. Praticamente é um ferro de cavalo, tem uma lâmina que vibra, é importante não cortar a língua, é indicado. E você coloca os dentes no metal, não é muito agradável, mas o som é divertido, e todo o crânio vibra junto com esse instrumento. Então, ele não faz muito barulho, mas na boca... Esse aqui, que faz um som muito mais grave, porque é mais flexível. Então, o tamanho não quer dizer nada, né? Que maravilha. Agora pensa no coitado do rebanho vindo todos os dias. Isso. Ah, mas que maravilha. Cara, adorei conversar contigo, poder contar Igualmente. um pouquinho da tua história. E claro, né, Cláudio, não tem como a gente falar contigo com toda a tua experiência, sem falar muita bobagem junto, sem brincar bastante com isso. Eu achei muito bacana a forma como tu conduz a conversa também, de uma forma leve, um astral bom, uma ironia muito peculiar, mas com bastante sabedoria, com muita inteligência. E isso Muito me obrigado. deixou à vontade para brincar contigo, para contar histórias, tal como a gente fez aqui nesse programa de hoje. Que esse seja o primeiro, tá, de alguns, onde a gente possa falar contigo em outros momentos, aprofundando um pouco mais, assim, visão de mundo, o porquê o Brasil, como continuar nessa terra onde as coisas definitivamente... Falou de impostos lá. A gente aqui sabe muito bem como é que é imposto também.
Muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado Brasil, porque é um país realmente muito acolhedor. Valeu. Todos convidados a acompanhar o Il Giardino Segreto São Léo, onde o Cláudio recebe as pessoas pelo menos 2 vezes por semana, né? E quem sabe vão conhecer um pouco mais da forma dele, não só de produzir um alimento, mas de enxergar o mundo, de compartilhar histórias, de nos contagiar com essa visão gostosa de mundo. Cláudio Garófalo, continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.